Vindo a mais um editorial do nosso canal. Ora lá, tem cada coisa que acontece na política que deixa a gente literalmente cabelo em pé. Já pensou o Donald Trump tendo uma ajuda de peso? Nada mais, nada menos do que o Superman. Parece até piada, mas não é piada. E o Superman acaba de declarar apoio ao Donald Trump. Outro assunto que a gente vai falar ainda nesse editorial, para começar bem descontraído, né? A sexta-feira, sextou, é estratégia, né? Do Alexandre de Moraes. Será que o Moraes vai dar um julgamento justo do recurso contra a prisão do Bolsonaro, a prisão domiciliar? Pois é, adivinha. O recurso foi para a primeira turma. Era uma decisão que, no mínimo, tinha que ser decidida em plenário, né? Nós vamos falar sobre isso. Vem cá. Deem um prêmio ao repórter que flagrou o ministro Alexandre de Moraes numa cena não tão coloquial para o ministro do Supremo. Qual é o prêmio? Demissão. É assim que funciona, né, a democracia do Brasil. Inclusive, né, falando de democracia do Brasil, a democracia do Brasil está se tornando, né, cada vez mais um páreo internacional. Está entrando em atrito, briga direta com o governo americano. E aí veio o ministro do Lula e disse que bom que nós estamos sofrendo sanções. Isto será, né, nada mais nada menos do que bom para o Brasil. Também tem declaração do Eduardo Bolsonaro, com críticas a Hugo Mota. E aí, o que foi esquisito é que enquanto o Eduardo Bolsonaro critica o Hugo Mota, o líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, pede perdão ao Hugo Mota. Não caiu muito bem, não. O pessoal não gostou muito da fala do Sóstenes Cavalcante, não. Mesmo, né, depois do Hugo Mota ainda ter feito a oposição de otário. Também tem repercussão na Globo News sobre a publicação da Embaixada Americana, falando que está monitorando o ministro Alexandre de Moraes e vai pegar todos os seus aliados. Enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse editorial. Então, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, discutir um pouquinho sobre todas essas pautas aqui no nosso canal. Então, você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é sempre muito importante seu apoio aqui conosco, tá bom? Espero que você goste do conteúdo que a gente prepara com todo carinho para você. Recadinho rápido, pessoal. Você já tem um plano B sobre o Brasil? Você acha que realmente o Brasil vai melhorar? Tá indo bem? Calma que a gente vai falar sobre isso. Então, antes de mais nada, vamos entender as notícias que estão acontecendo hoje, para a gente entender um pouquinho se vale a pena apostar todas as fichas ainda aqui no Brasil e não ter um seguro, um plano B. Vamos para cima? Vem comigo. Vamos começar de notícia internacional. Já imaginou o Superman? Agora um novo, vamos dizer assim, agente do ICE. Pois é. O Donald Trump ele não brinca em serviço. Literalmente o Donald Trump é um cara que surpreende a todos que acompanham a geopolítica, como eu estou sempre falando sobre a política e a geopolítica aqui com vocês. O ator que fez o Superman será voluntário em programa de deportação em massa de Donald Trump. Pois é. Além de tudo, né, ele também criticou o Superman novo, né, o Superman woke, né, virou um crítico da esquerda. O Dan Cain, né, conhecido por interpretar o Superman lá na série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Isso é lá do nosso tempo, tá? 1990, na época que eu ainda era... 1990, eu era menina ainda, viu, gente? Pode não parecer, mas eu ainda era molecote, tá? Quando começou 1990, eu tinha meus 8 aninhos de idade, tá? Novinho. Então, gostava de correr para assistir, né? Só que não dava, era muito pobre, não tinha condição de assistir. Quando dava, a gente assistia, né? O ator Dean Cain marcou a memória de muitas pessoas aí, né? Então, não sei se você lembra, coloca no comentário. Ele, nada mais nada menos, se alistou no Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, na sigla em inglês, para apoiar a agenda anti-imigração do presidente Donald Trump. Em entrevista ao canal Fox News, o Cain afirmou que já era xerife, adjunto e policial da reserva, mas o que não fazia parte do ICE ainda.
O ator ainda disse que os Estados Unidos foram construídos por patriotas que fizeram a coisa certa e que acredita que se alistar no ICE seja justamente a coisa certa. No mês passado, às vésperas do lançamento do novo filme do Superman, Cain havia se envolvido em polêmica ao dizer que o longa-metragem era woke, depois que o diretor James Gunn afirmou que o super-herói era um imigrante, né? E aí, o Superman é imigrante, né? Veio de outro planeta para o planeta Terra. E aí, cara, assim, eu procurei alguma coisa a mais sobre essa matéria aqui, porque eu gostava, eu era fã do programa. Eu não sei se ele não ganhou grana igual os outros atores aí de Hollywood e teve que se alistar literalmente, vive disso, porque tem muita gente, né? Que vive uma vida boa, mas não conseguiu fazer aquela fortuna, né? Essa semana eu assisti até, ó, eu saindo do foco aqui, conversando besteira contigo. Mas é porque tá ruim de matéria também, eu quero conversar fiado, tá? O Jacaré, você lembra do El Chan lá, do Jacaré, que lá viralizou? Virou policial, o corretor, lá no Canadá também, eu assisti um vídeo há pouco tempo atrás, né? Nem todo mundo consegue juntar fortuna. E aí eu não sei, eu acho que realmente ele se alistou para trabalhar mesmo. É interessante essa matéria. Já sabia sobre isso? Coloca no comentário. Vamos lá. Aqui na República Democrática das Bananas, aqui tudo é muito transparente, até o recurso do Bolsonaro. Pois é, matéria da revista Fórum, Left People, extrema esquerda, né? Recurso de Bolsonaro contra prisão domiciliar deverá ser rejeitado pela primeira turma. A primeira turma do STF é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. A gente boa, né? Todo mundo gente boa pra caramba. E aí eles vão julgar o recurso do Bolsonaro. A chance, né, do recurso do Bolsonaro ser favorável é a mesma chance, né, do Lula virar de direita. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, irá levar ao plenário da primeira turma o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente contra a decisão que determinou sua prisão domiciliar. A medida segue o risco previsto no regimento interno do STF, segundo o qual recursos contra decisões monocráticas devem ser analisados por um colegiado. A primeira turma do STF é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. A expectativa nos bastidores da corte é que a maioria dos integrantes mantenha a decisão de Moraes, rejeitando o recurso de Bolsonaro. Eu tô maluco para ver, sinceramente, né? Gostaria muito de ver eles colocando a digital deles. Porque até agora, né, o sancionado pela Lei Magnitsky foi o Alexandre de Moraes. E aí surgiu um boato, burburinho, fofoca, fuxico, tá? De que eles racharam com o Alexandre de Moraes, inclusive teria uma cartinha pelo Alexandre de Moraes contra o Donald Trump. E aí não quiseram assinar, não. Rifaram Moraes. Inclusive, teve uma reunião depois da Magnitsky também. Dos 11, 6 apareceu. 5 nem quis brotar lá, né? Para não tomar a lei Magnitsky. Agora, o Moraes manda o recurso do Bolsonaro. E aí seria interessante se todo mundo ia pôr o dedão lá, né? A digitar e falar: eu condeno o Bolsonaro, Trump. O que você acha? Dali, o que você acha que vai ser o voto? Eu acho que eles vão enrolar, vão segurar e não vão votar, nem que sim, nem que não. Bolsonaro já está preso mesmo. Não vão julgar o recurso. Agora, se julgar, talvez o Fux pula fora. Os outros 3 vão todos votar contra o Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas disso. Pessoal, um vídeo bem interessante que eu separei aqui para vocês, do Paulo Coutinho, né? Ele trabalha com investimento. Eu achei muito interessante. O Brasil está sendo reprecificado. Decadência. Algumas pessoas perguntaram se o Brasil está mudando, se está... Como que está o Brasil? Cara, olha essa análise dele aqui, vale a pena. O Brasil não está em crise, o Brasil está em transição de país relevante para território completamente irrelevante. No momento em que o mundo vive a maior reorganização geopolítica desde a Guerra Fria e o governo brasileiro, infelizmente, opta por romper consensos ocidentais e fletar com regimes autoritários. Não é só ideologia, pessoal, é uma sinalização grave. O Brasil está dizendo
ao capital global que seus valores estão completamente desalinhados com a segurança jurídica, com a estabilidade e com a previsibilidade. A crise não é só política, ela é institucional. Quando o ministro da Suprema Corte, a gente viu essa semana, sem respaldo nenhum de colegiado, toma decisões unilaterais com repercussões diplomáticas globais, o que rompe é a confiança. A confiança do quê? Do Estado de Direito. E quando o Executivo apoia esse tipo de conduta, o risco é completamente soberano e agrava-se mais ainda. O Brasil passa a ser percebido como uma jurisdição completamente instável, onde o poder se concentra nas mãos e não se distribui isso. Investidores institucionais não se intimidam com narrativas ideológicas, Óbvio que não. Eles seguem a métrica, credibilidade, segurança jurídica, coerência diplomática. E nisso o Brasil falha em todos os níveis. O resultado, desconto de risco permanente, fuga de capital e, mais grave, perda da relevância estratégica no mapa global. O Brasil está sendo punido, pessoal. Está sendo reprecificado e ninguém percebeu. E essa conta não será barata. Dolarize seus investimentos enquanto você ainda pode fazer isso. Paulo Coutinho Investe, que é a publicação, eu tenho que citar o mérito, tá? O que você precisa entender, tá? Por que eu quis colocar esse vídeo? Hoje, um pessoal lá da Flórida me procurou, no meu escritório, que faz consultoria de investimentos. Eles têm uma fintech aqui no Brasil, tem um banco aqui no Brasil. E aí agora, alguns investidores, dos Emirados Árabes estão com investimento, querem fazer um aporte de 100 milhões. Então, me procuraram para fazer a estruturação. Só que eles querem fazer isso, só que o público que vai fazer o resgate desse dinheiro, que vai fazer esse aporte, tem medo do Brasil. O que os caras me procuraram para mim fazer um estudo, uma análise? Abrir, uma empresa lá no Uruguai, fazer uma mudança. Aqui, que é a sede, se tornar a filial e a sede se tornar do Uruguai. Por quê? Por causa da segurança jurídica do Uruguai, eles poderem ter mais respaldo em usar a filial aqui no Brasil, ou seja, fazer uma transição. Isso só acontece quando o país está indo para o lixo, tá? Está indo para o lixo. É por isso que eu aviso para vocês sempre, meu amigo, dolarize o seu dinheiro. Não confie. Quem deixou lá, Bolívar, lá na Venezuela, nunca imaginou que o dinheiro desvalorizaria tanto assim. Então, assim, uma das formas é você nos procurar, tá aqui na descrição. Abra uma conta em dólar no Uruguai, tira uma cédula, uma residência. E caso aqui der ruim, seu dinheiro tá lá no Uruguai, você tem um lugar para você poder ir, para viver com liberdade. É bem diferente. E só lembrando que o Uruguai é caracterizado como um dos países com a maior liberdade de toda a América aqui, tá? De toda. Coisas boas e coisas ruins, mas é liberdade, tá? Por exemplo, lá no Uruguai, você pode simplesmente entrar numa loja com sua carteira de identidade, se você não tem nada criminal, você consegue comprar uma arma. Por exemplo, também, a liberdade lá é tanta, se você gosta de fumar uma erva danada, também pode. Entendeu? Por quê? Porque lá eles determinam que a liberdade está acima, tá? Então, assim, o Brasil, você está perdendo as liberdades. Mas vamos lá, vamos falar de liberdade de fotografar? Próximo bloco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Jornal demite fotógrafo que flagrou o gesto obsceno de Moraes em estádio. Olha, né? Numa democracia, é lógico que esse tipo de coisa acontece. O cara vai lá, põe o dedinho pra cima, manda todo mundo tomate cru, e aí o culpado é o coitado do fotógrafo. Pois é, o jornal Estado de São Paulo demitiu na quarta-feira o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, autor da foto em destaque, da qual o ministro Alexandre de Moraes manda os brasileiros, manda o Donald Trump, manda a democracia tomate cru, E aí o Alex, que é o culpado, se brincar, vai para o inquérito das fake news agora. Quando a gente observa isso, e a gente
diz que a gente está num Estado democrático de direito, cara, sinceramente, o pessoal deve rir da nossa cara, deve achar que a gente é um bando de otário, né? Isso não é um Estado democrático de direito, não tem como tratar isso como um Estado democrático de direito. Não faz o menor sentido encarar isso, né? Assim. Agora, uma coisa é certa, né? O jornal falou que não, é porque o contrato dele já ia encerrar mesmo, é porque já ia acabar mesmo. É difícil acreditar nessa narrativa, tá? Difícil acreditar nessa narrativa, mas, né, chega aí a informação sobre a demissão, né, do fotógrafo. No próximo bloco a gente vai falar sobre a tarifa dos Estados Unidos. Veja, você vai ficar pobre, o seu dinheiro vai desvalorizar, o país vai virar um pântano econômico, mas veja como isso é bom. Matéria do Poder 360, pessoal. Tarifa dos Estados Unidos são oportunidade para o Brasil, diz Padilha. Olha que coisa linda. Nossa, é isso aí, é uma oportunidade, né? Que coisa maravilhosa. O ministro da Saúde afirmou que o país poderá se fortalecer sua produção nacional. Taxas entraram em vigor nessa quarta-feira. Mas isso é lindo. Olha a produção nacional de Cuba, que coisa maravilhosa. Olha a produção nacional da Venezuela. Quem aí nunca comprou um produto venezuelano? Eu já comprei vários, né? Americano, não. Esses caras são fracos. Eu nunca comprei, né, nenhum produto americano, né? Sempre eu compro produtos venezuelanos, cubanos. Eles dominam o mercado, então, né, vamos seguir o modelo deles e fortalecer a economia nacional. O ministro da Saúde, né, Alexandre Padilha afirmou nesta quarta-feira que as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros são uma, abre aspas, oportunidade para os países expandir os parceiros comerciais e fortalecer a produção nacional. Olha que coisa linda. Eu vejo, em primeiro lugar, esse evento do dia 6 de agosto, o Tarifaço, como uma oportunidade para mobilizar tudo que nós podemos mobilizar no nosso país, de inteligência nacional, inteligência internacional, das parcerias nacionais e internacionais, para que o Brasil cada vez mais aumente sua capacidade de produzir. Ai, que lindo! Só que não, tá? Essa galera não entende nada de economia. Não é à toa que o Brasil está indo para o buraco, né? A curto prazo, essa galera vai rotar caviar. A curto prazo, vai ter uma deflação, vai baixar preço em alguns produtos, é fato. Se eu produzir um monte de estoque, se eu tenho gado no pasto para vender para os unidos, para os gringos, e aí os gringos não querem comprar mais, o que eu vou fazer? Vou ter que escoar esse gado, seja para o povo brasileiro, vou ter que baixar o preço. Olha que maravilha! O problema é que eu vou ter que fazer isso tomando prejuízo do que eu já investi. Eu fiz a previsão de investir com base na ração que eu paguei, porque eu ia vender a $130, arroba, né? O gado, sei lá. Eu fiz essa previsão. Eu fiz a previsão que eu ia vender a tantos dólares, por isso que eu paguei tanto funcionar. Agora, eu não vou conseguir vender a $130, eu vou vender agora a R$200. Opa, vou tomar um prejuízo do cam... Não é um prejuízo. E aí, o que eu vou fazer? Óbvio, eu vou vender esse gado. Das duas, uma. Ou eu vou dar linha daqui, ou eu vou produzir cana. Porque o que não falta aqui no Brasil é cachaceiro. Pelo menos eu vendo bem aqui. Então, o que vai acontecer? Vai faltar carne lá na frente. E aí, se algum dia o mercado voltar a ter alguma qualidade, vai faltar produto. E aí, o que vai acontecer? Taxa exponencial do crescimento. Mas deixa pra lá, o pessoal não sabe disso, não, né? O pessoal nem sabe disso. Vamos lá, pessoal. O deputado Nicolas Ferreira, né? Vocês viram o que aconteceu ontem. Eu fiz até um vídeo falando, ó, derrubaram o Nicolas Ferreira. Olha o que aconteceu. E na Câmara dos Deputados, ontem, na hora que o Hugo Mota ameaçou a oposição, mandou jogar a polícia em cima deles, suspendeu o mandato deles, o Hugo Mota foi lá e assumiu, né, a cadeira da presidência de novo. Logo atrás do Hugo Mota, vocês conseguem ver o Nicolas Ferreira. E aí, o UOL, passador de pano, Nicolas caindo atrás da cadeira. Caiu de velho, ele já é um idoso. Tava lá e caiu, né? Dá uma olhada. A forma que ele caiu. Presidente Hugo Mota, portanto, vem aqui, abre os trabalhos. Opa, eu vi uma coisa ali, vocês viram? E aí,
Vamos repetir, vamos ver de novo. Presidente Hugo Mota, Você vai ver uma pessoa ali aparecendo ali, dá uma olhada. portanto, vem aqui, abre os trabalhos, e aí... Derrubou é pênalti, tá? E é isso. Essa aí é a deputada Camila Jara. Diz ela que não fez nada. O Nicolas Ferreira, do PL, diz que foi empurrado pela deputada Jara, do PT. A deputada Jara, do PT, essa moça aqui, divulgou uma nota dizendo que não teve qualquer ato de violência, ela não empurrou ninguém, não. E que está sendo ameaçada depois do episódio. Presidente Hugo Mota, portanto, vem aqui, abre os trabalhos, e aí... É impressionante como a turma do PT, né, consegue criar narrativas em cima de fatos. Pô, tá nítido e evidente através do vídeo ali que teve um empurrão. Ah, pelo amor de Deus, né? Falando ainda desse caso do Hugo Mota, dá uma olhada nisso aqui. O Eduardo Bolsonaro criticou a presidência do Hugo Mota, com razão, né? Com razão. Tá todo mundo criticando a presidência dele. Hoje levou porrada. A Globo falou que ele é um futuro ex-presidente. Por quê? Porque ele não chega à altura do Lira. A Globo fala que eles deveriam ter descido a borracha. Não, democrático pra caramba a Globo. Devia ter mandado a polícia descer a borracha em cima dos deputados que obstruíam a Câmara dos Deputados. Já o Eduardo Bolsonaro fez críticas e disse que a obstrução feita por congressistas da oposição na Câmara dos Deputados e no Senado foi um recado simbólico a presidentes das casas legislativas, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, por sua vez, ele já foi com uma visão diferente. Ele foi lá e falou, ó, não vou pautar o impeachment, não vou estar nem aí com vocês, nem que 81 senadores queiram o impeachment. Quem manda nessa bagulho todo aqui sou eu. E disse que não ia pautar. Agora, uma coisa me chamou a atenção. O Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição, foi lá pedir perdão, desculpinha, Hugo Mota, pelo que eu falei sobre Vossa Excelência. Da onde? Quero agradecer a Vossa Excelência, que inclusive comigo foi muito paciente. E eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso público, não dispus publicamente, mas não por vários anos. Eu, Vossa Excelência, não fui correto, te peço perdão da tribuna da Câmara. Eu não fui correto no privado, mas só questão de vir público de pedir perdão. Acho que muitos colegas aqui, no calor da emoção, seja da esquerda, que eu vi uma colega da esquerda, agredindo o deputado Nicolas, ela não foi feliz, nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo. E se depender de mim, presidente, conversei muito com o deputado Nicolas, se depender do PL, nós não vamos representar contra o deputado da esquerda. Sabe por quê? Porque emocionalmente estava com todos nós, inclusive ele. Tem que pedir perdão. Nós precisamos de uma reconciliação nessa casa, de boa convivência, para dar exemplo para o Brasil. O Brasil nos olha, inspirado em nós fomos votados. Tem gente que acreditou na gente para estar aqui. Nós precisamos pacificar esse país. Vamos lá. Vocês viram aqui, não sei se o áudio estava legal para vocês ouvirem, mas o Sóstenes Cavalcante disse o seguinte, olha, estava todo mundo com ânimos exaltados, eu te peço perdão, teve uma deputada que foi cá, empurrou o Nicolas, ela também estava exaltada, ela também não deve ser punida, não deve acontecer nada. Você sabe o que aconteceu? O Mota descumpriu um suposto acordo com a oposição, e se a oposição fez acordo com o Mota, né? Boba da oposição. O Mota negou o acordo e disse que tomará providência após a obstrução. O presidente da Câmara afirma que medidas em relação à suspensão do mandato dos deputados envolvidos no movimento serão decididas até o final do dia. Hugo Mota diz que pode suspender o mandato de toda a oposição. São quase 80 deputados, são 60 e poucos deputados, na verdade, que podem ser suspensos por 6 meses. Agora vem cá. Se a gente já nem tem oposição, né? Porque a oposição hoje não pode nada. Imagina literalmente com toda a oposição suspensa. Suspensa. Se o Hugo Mota fizer isso mesmo, o que vai sobrar desse Brasil? O que vai sobrar aqui? Meu amigo. Aqui, ó, isso aqui tá deixando todo mundo bipolar. Eu tenho certeza que você já tá
com os nervos à flor da pele, igual a mim, né? A gente tá ficando tudo bipolar. Num dia a gente acorda e fala, opa, agora vai. No outro dia fala, nossa, eu tô ferrado. No outro dia você fala, não, e agora? Agora vai. No outro dia, meu Deus, vou ser preso. Não é assim que funciona aqui? Eu me sinto assim. Você pensa como eu? Então, assim, tem dia que eu faço um editorial e falo, opa, tá melhorando. Aí no outro dia eu falo, nossa, gente, dá até vômito de falar isso aqui, né? Então, assim, é o que se tornou o Brasil, né? É o que se tornou o Brasil. E aí, sim, há um risco real, né? De suspender vários deputados, quase toda a oposição aí. Isso é democracia? É não. E aí, para te deixar mais preocupado um pouco, né? Sua opinião. Vamos lá. Olha o contexto todo. Não estou falando de ganhar as eleições só, tá? Estou falando no todo. Em 2026, o Lula permanece presidente ou não? É o que eu estou te falando. Você entendeu o que eu quis te dizer? Eu não posso te dizer. Na democracia do Brasil eu não posso te dizer. Mas em 2026, o Lula permanece presidente ou não? Qual a sua opinião? Porque veio uma opinião aqui do Dr. Luiz Lousada. Ele é vereador, né? De qual município? Eu não sei de qual município ele é. Se alguém souber, conhecer o Dr. Luiz Lousada, Vitor Lousada, perdão, coloca no comentário aí. Vou te deixar nem tomar café da manhã de jeito, tá? Por causa dessa aqui. Ele garante que o Lula será presidente em 2027. Escuta o que ele falou. Lula só não ganha as eleições no ano que vem se ele morrer. Caso contrário, você já pode considerá-lo como presidente reeleito. Entenda uma coisa, nenhum presidente no Brasil jamais perdeu uma eleição com o poder na mão, exceto nosso presidente Bolsonaro. Ele não fazia parte da engrenagem, não agradou a máquina, foi praticamente engolido. O PT está no poder há quase 20 anos. E mesmo quando ele sai, continua mandando, porque o PT entende exatamente como o jogo funciona, domina todas as peças que decidem o placar. O verdadeiro poder do Brasil não está no Planalto, ele está numa sala sem povo, sem voto e principalmente sem limites. Se chama STF. E aí que o projeto do poder do sistema se protege. É ali que todos se defendem. Quando você olha com calma para quem ocupa aquelas cadeiras, você entende por que o Brasil virou o que virou. Cristiano Zanin, advogado de Lula por mais de 10 anos, hoje julga as ações contra o governo que defendeu. Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, ex-governador do Maranhão, pertence ao Partido Comunista, um comunista assumido, ganhou pelo PCdoB e hoje ele veste a toga. Dias Toffoli foi advogado da CUT do PT, virou ministro do STF sem nunca ter sido juiz, sem nunca ter passado em qualquer concurso público. Edson Fachin assinou um manifesto de apoio à candidatura de Dilma em 2010, inclusive anulou os processos contra Lula, o que fez com que ele voltasse à presidência. Barroso subiu no palco e disse: nós derrotamos o bolsonarismo, ou também falou: perdeu, mané. Juiz que escolhe o lado não deveria ser juiz. Agora, Alexandre de Moraes, o grande, virou o símbolo de poder absoluto. Investiga, censura, prende, julga. E o que você acha disso? Você acha que isso é equilíbrio? Isso é justiça? Isso é blindagem. E nós, como um todo, podemos a qualquer hora ser presos por expressar nossas opiniões. E isso que se diz sobre o Brasil. Eles estão fazendo muito bem o dever de casa. As pessoas estão com medo de ir para as ruas, medo de falar. O STF correu para controlar as redes sociais antes de 2026, porque aqui a verdade ainda escapa. E isso incomoda muito. Bolsonaro lidera todas as pesquisas, está inelegível, mas agora querem a prisão dele. Na realidade, eles querem a morte dele. Não por justiça, mas, por exemplo, para que ninguém mais tente escapar ou tente desafiar o sistema. Só para a Globo foram 470 milhões de reais em publicidade. Globo, UOL, Folha, Estadão, todos querem proteger o sistema, todos fazem parte do teatro. E quem elege o PT? O Nordeste, o mais simples. Não é por preconceito, é por estrutura. Milhões de brasileiros vivendo sob necessidades básicas, sem acesso à internet, sem debate, sem consciência política, sem consciência crítica. Em 2025, o governo lançou o Pacotão da Bondade. Na verdade, presta atenção, o que é esse Pacotão da Bondade? Vê o que ele vai converter. É o Pacotão da Maldade. Luz elétrica gratuita, gás de cozinha, acesso à internet gratuito, ilimitado, aplicativos. Gratuito pra quem? Só se for pra eles, né? Porque quem paga essa conta são todos nós, a longo e curto prazo. A ajuda que parece presente, mas funciona muito bem como a colheita. Eu não falo de fraude nas urnas, eu falo de fraude moral. Quando o estômago grita, a liberdade cala. E você, e eu, e quem não vota no Lula? É refém de um Supremo inquestionável, refém de uma mídia vendida. Lula só não... Escutou o que ele falou? Olha, a grande preocupação, a grande questão de tudo isso aqui, tá? É que você verá, escuta o que eu tô te falando. A pressão do povo tá grande,
A pressão norte-americana está grande e você verá a eleição mais cara do mundo. Essa eleição, presta atenção no que eu estou falando. Essa eleição vai ser a eleição mais cara do mundo se o Lula ganhar a eleição. E ganhando Lula, ganhando Bolsonaro ou alguém da direita, não vai ser nem o Lula e nem ninguém da direita que vai pagar essa conta. Você sabe quem que é? Acertou. Você, eu. Por isso que eu te falo. Vale a pena investir todas as suas fichas aqui no Brasil, mesmo que você acredite no futuro aqui ainda. Eu preciso que você entenda. Para pensar um pouco. Está na hora de você internacionalizar. Se você pensa em ficar no Brasil, pelo menos internacionalize. Criar uma LLC nos Estados Unidos. Criar uma holding, uma offshore no Uruguai. É algo que você não tem como fugir. Tá? A grande questão é, você vai criar uma LLC nos Estados Unidos. Se o Lula ganhar amanhã ou depois, você vai poder ir para os Estados Unidos? Você vai ter condição de ir para os Estados Unidos? Agora, atravessar a fronteira seca, você tem, aqui no Uruguai. Então, você quer criar uma estratégia para se blindar, para internacionalizar? Na descrição aqui, tá? Você vai clicar. E se o seu negócio é proteger o patrimônio que você já construiu, holding, offshore, clica no link correspondente. Você acha que o negócio está feio, a situação está complicada, mas o caminho de você resolver isso é através de imigração? Não, eu quero um plano B, quero começar minha vida lá fora, se aqui der ruim. Você tem que ter uma residência, senão você vai ser um clandestino. Vai acontecer igual o povo da Venezuela que vem aqui para o Brasil. É maltratado, é escorraçado, não tem documentação. É isso que você espera para sua vida? Pois é. Clica aqui na descrição e entenda como isso pode impactar a sua vida, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.